Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Mestre esteja com todos aqui presentes. Em primeiro lugar, boa noite a todos, e todos sejam bem-vindos dentro desta humilde casa, no qual nessa noite de hoje vamos buscar um estudo que servirá um dia após o outro para a nossa evolução. Deslocamos dos nossos lares e aqui estamos, com essa força de vontade que seja pequena, mas aquela duradoura. Então vamos manter os nossos pensamentos aqui dentro deste lar, para que possamos aprender e compreender o estudo desta noite de hoje. Como todos bem sabem, né? Nosso irmão Mauro está em nosso meio. Seja bem-vindo. A sua companheira também, seja bem-vindo. Então vamos reunir os nossos pensamentos, vamos realizar uma prece e rogar ao Senhor pelo auxílio à nossa reunião desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, no qual concedeu-nos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, que possamos saciar, matar a nossa sede, esforçando por compreender tudo aquilo no qual nós viemos procurar na noite de hoje. Por isso, irmão maior, faça-se a vossa luz em nosso meio e sempre nos relembre a lei de justiça, de amor, também caridade. Que a mesma esteja presente em nossos pensamentos e sentimentos durante a nossa existência física, como também quando partimos da terra. Assim, irmão maior, rogamos o seu amparo e auxílio, que a vossa luz se faça em nosso meio, e com a vossa permissão, pedimos pela abertura da nossa humilde reunião pública desta noite de hoje, que vos abençoe, ilumine a cada um dos irmãos que aqui estão hoje e aqueles que não puderam estar, e levam todos esses irmãos também, tudo de bom dentro desta humilde reunião. Bom, começo de semana, não é? Como todos bem sabemos, sempre pedimos para os irmãos manter os pensamentos aqui, esforçar, pelo menos, para que assim possam aprender. Com esse estudo, não é? Vamos deixar lá fora aquele aborrecimento, o trabalho, não é? Aquelas horas infelizes, não é? Que nós ainda não compreendemos uns aos outros dentro da sociedade, nos acontecimentos, e ter os nossos pensamentos aqui, nesse instante. Vamos prestar bem atenção, porque o nosso irmão Mauro veio de São João del Rei e vai trazer o estudo para nós nessa noite de hoje. Não é? Nosso irmão, tem a palavra. E também o microfone. Tem um microfone. Mas vai. Vou começar tomando água, né, gente? Nós pegamos um poeirão na estrada ali, danado. Hoje eu vou ser indicado, falei com a esposa, me deu vontade de passar por Prados. Geralmente nós viemos por aqui. Né? Foi uma boa viagem, não foi, velho? Boa noite, pessoal. Ó, que coral bonito, hein? Que Jesus abençoe a todos nós. A razão maior da nossa presença na noite de hoje nesta casa é um encontro com Jesus. Na verdade, nós viemos, nos preparamos espiritualmente para esse encontro. Os nossos irmãos católicos vão nas missas, os nossos irmãos evangélicos vão nos cultos e nós vamos às reuniões públicas para este encontro. A bem da verdade, nem seria preciso que a gente saísse, se deslocasse da nossa casa, do nosso lar, para ir ao encontro de Jesus. Porque Ele está em toda parte, Deus está dentro de nós. Mas nós ainda necessitamos de estarmos juntos, estarmos agregados uns aos outros. A união faz a força. E aqui nós temos
uma assistência espiritual, que às vezes falta em nossa casa, e é normal isso aí, porque aqui é um pronto-socorro. A casa espírita é uma oficina de trabalho e é uma escola. Então, a nossa razão aqui é, antes de tudo, um encontro com o Mestre Jesus, com o Pai Maior, né? E com os bons espíritos. Mas também nós precisamos estar aqui para aprender, nós, todos nós. Né? Depois, curar as nossas mazelas, mazelas físicas, mazelas morais. E depois, aí sim, numa condição um pouco melhor, nos tornarmos trabalhadores do Cristo. Olha, como é que, né? Segue o roteiro. É um roteiro único, não só na casa espírita, mas em todo o planeta Terra. Esse é o nosso roteiro. Tratamento, aprendizado e trabalho. E para que a gente possa iniciar a nossa reunião, hoje nós vamos falar de uma passagem do Cristo. Dizem os mentores amigos que os bons espíritos, os puros espíritos, eles falam muito, com poucas palavras. E é verdade. Eles falam, traz uma mensagem de 3, 4 frases, mas que aquilo fica gravado em nossa mente. Falam muito com poucas palavras. E Jesus, como o modelo, o guia, como o mais perfeito ser que pisou nesse mundo de Deus, então não há comparação nos pensamentos, nas palavras, nos ensinamentos dele. É alguma coisa que transcende o nosso entendimento, a nossa compreensão, por isso é preciso estudar. Espírita, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Porque não adianta só a gente adquirir o conhecimento. Não adianta. Não adianta pegar, conhecer o Evangelho de A a Z, todas as obras básicas, todas as obras que nos dão suporte para a doutrina espírita, né? Dão suporte, se eu não desenvolver esse sentimento de amor dentro de todos nós. Porque nós temos esse sentimento, ainda que a gente às vezes seja um pouco endurecido, que a gente às vezes ainda não consegue extravasar esse sentimento em relação aos nossos irmãos, mas ele está presente em nós, porque nós somos criaturas divinas. Então está aqui. Somos capazes de amar os nossos filhos. Quem não ama o seu filho? Nossa esposa, o marido, a sogra, o sogro. E o sogro e a sogra, na verdade, são nossos segundos pais, não é verdade? Minha sogra já é falecida, mas se tivesse, com certeza, seria uma segunda mãe para mim. Não é verdade? Meu sogro também. Porque o sentimento do amor em nós, gente, ele é muito necessário para nós e por nós mesmos. Então, se a gente consegue amar os filhos, consegue amar a família, né, aquele núcleo familiar, consegue amar aqueles que compartilham da nossa caminhada aqui na Terra, é preciso que nós trabalhemos em nossa intimidade espiritual para aprender a amar aqueles que nos são indiferentes. Por isso que às vezes tem gente que gostaria de... Eu já ouvi falar, as pessoas conversando, gente, eu gostaria de ser o Chico Xavier, a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, é mesmo? Aguentaria o fardo? O peso da cruz que eles carregaram aqui na Terra? Não aguentamos. Porque eles, independentemente de qualquer situação, eles tinham sempre uma palavra de incentivo, de perdão, de tolerância para aqueles que ainda caminham pelas vielas escuras da vida, que ainda não encontraram um caminho certo, um caminho reto, ainda não deixaram a sua luz interior brilhar, que ainda vivem nas trevas. Então nós não temos a paciência desses nossos irmãos, nós não temos o sentimento de fraternidade, caridade, de amor ao próximo.
Me lembro de uma passagem, Madre Teresa de Calcutá limpando uma ferida na perna de um ser humano qualquer, um indigente, e alguém passou, olhou aquela ferida. Gente, e quem trabalha na área, se tiver alguém que trabalha na área de saúde aqui, né, a enfermagem, toda a medicina de um modo geral, porque cuida da vida. Mas a enfermagem é uma coisa assim que ultrapassa, porque ela tem o contato corpo a corpo com o doente. E a Madre Teresa, ela estava limpando aquela ferida e o homem passou e disse para ela assim: eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. As palavras foram essas. E ela olhou para ele: meu filho, eu também não. Não é pelo dinheiro. Não é pela fama, não é pelo sucesso. É por amor ao próximo. E nós estamos a caminho de conhecer esse amor, de extravasar, de sentir ele dentro de nós em relação aos nossos irmãos. Por enquanto, ainda não estamos nessa condição de amar o mundo, de ser capaz de doar até a nossa própria vida, se for necessário, como Jesus fez em favor de todos nós. Nós ainda não conseguimos fazer isso, mas caminhamos para isso, né? E nas palavras de Jesus, gente, é interessante que às vezes nós temos dificuldade para compreender, muitas vezes para aceitar as mensagens do Cristo. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Tem gente que fala: mas o sujeito pegou o dinheiro, saiu, gastou tudo, foi para a gandaia e agora ainda volta, ainda é recebido, e o outro que estava lá foi deixado de lado, porque não entende que aquele que recebeu de volta é o Pai. É o Pai amoroso. Tem amor dentro disso. Não o nosso amor terreno, o amor universal. A parábola do filho pródigo é aquele que chegou a ser abjeto, né, no último degrau da escala humana lá, de comer com os porcos. E quando ele reconheceu, ele voltou para o Pai, e o Pai: venha, meu filho. Muita gente não entende essa passagem, porque é um ensinamento superior. Uma coisa superior. Nós aqui na Terra, a gente vai ter a visão que o irmão teve. Aquela visão, né, egoísta: mas o Senhor nunca me deu um boi para me comemorar com os meus amigos, e eu sempre estive ao teu lado. Essa é a visão da maioria dos seres humanos. Mas o Pai não. O Pai tem a visão, em verdade, fala para ele: meu filho, tudo o que eu tenho é seu. O Pai diz para ele na parábola, né? O seu irmão estava perdido e renasceu, foi recuperado, ele voltou. Mas o egoísmo muitas vezes não deixa a gente perceber esses ensinamentos. Então, quando o Cristo diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Veja bem, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Luz. Todos. Ele não fala para a gente pegar uma lanterna, um achote ou alguma coisa para iluminar. Não. Que brilhe a vossa luz. E esse sentimento, essa luz interior que todos nós carregamos e recebemos da parte do Pai, que ela ultrapasse os limites da matéria e que nós possamos então nos iluminar através das boas obras. E que boas obras são essas? A nossa vida de relação, que nós vamos falar daqui a pouco. Para que glorifiquem o Pai que está nos céus. Essa é a mensagem. Bom, daí então a gente para perguntar, né? Quando a gente abre, será que todos, né, estão realmente a serviço do bem?
E Jesus, em sua sabedoria, ele dizia assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Falou isso. Haverá falsos cristos e haverá falsos profetas. E farão coisas milagrosas. Seduzirão, se possível, a muitos. Então a gente precisa ter muito cuidado para a gente não ser enganado, iludido, manipulado na nossa fé. E brilha a vossa luz, é a nossa luz interior, através do trabalho, no bem da família, de tudo. Mas a dona Sueli Caldas Schubert, ela tem no livro Obsessão e Desobsessão, tem uma passagem dela que diz assim: todos nós, em algum momento da nossa caminhada, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser confrontados com a nossa própria consciência, com o nosso ontem, com o passado nosso. E às vezes, a gente não teve um passado muito bom. Todos nós erramos, porque o nosso caminho é feito de erros e de acertos. Talvez ontem nós tenhamos trilhado o caminho. Talvez tenhamos trazido sombras para a nossa existência. Faz parte. Porque se nós não tivéssemos sombras em nós não estaríamos no planeta Terra. E na escala de 5, de 1 a 5, nós somos o segundo mundo, primitivo, e mundo de provas e expiações. Somos nós, estamos aqui, resgatando e sendo provados nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então a dona Sueli diz que há maior soma de sombra em nós do que de luz ainda. Ela fala isso. Se a gente olhar bem, Livro dos Espíritos, questão número 100, da escala espírita, terceira, segunda, primeira categoria, que é os espíritos puros, segunda categoria, bons espíritos, terceira categoria, espíritos imperfeitos. Opa, espíritos imperfeitos. Aí a gente olha, eu não. Olha, meu amigo, você teve algum pensamento de raiva, de insatisfação, de ódio, de inveja, de ciúme, alguma coisa, sentimento negativo aí na sua vida? Tem? Isso tem, Mauro. Então nós somos imperfeitos. Nós estamos a caminho. Nós estamos nessa classe. E a gente encontra lá, nessa classe dos espíritos imperfeitos, a classe número 5, categoria número 5, que é dos espíritos neutros, que somos nós. A maioria de nós. Temos uma propensão tanto para o bem quanto para o mal. Faz parte de nós, ainda em nosso estágio. E nessa quinta categoria ainda há a sombra em nós, como há luz. Às vezes mais luz, às vezes mais sombra. E para a gente exemplificar isso aqui, Thomas Lowe, juiz do estado norte-americano do Utah, estado do Utah, ele foi julgar um pastor. Isso aqui é um artigo espírita, viu, gente? Um bispo da igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por ele ter, infelizmente, praticado violência contra 2 mulheres. Foi condenado a 15 anos porque tinha que ser condenado, mesmo não tinha outro jeito. E o juiz conhecia esse bispo. E ele, na sentença, ele diz assim, o nome do bispo é Kate Valero, antigo bispo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No entanto, apesar da emoção que sentiu, não teve outra opção além de condená-lo por violentar 2 mulheres em 2 incidentes separados ocorridos em 2013. A corte não tem nenhuma dúvida que o senhor Valero é uma pessoa extraordinariamente boa. É um homem extraordinariamente bom. Mas, às vezes, homens bons fazem coisas más. As pessoas vítimas daquele atentado estavam no recinto. Criou-se um mal-estar. Porque como é que alguém comete um desatino desse aí? Pode ser classificado como uma boa pessoa.
um bom homem. Não. Pessoas que cometem esse tipo, e muitos outros, né, gente? Lembrando aqui que nós não estamos julgando ninguém, isso é um fato. Num artigo espírita que eu peguei para trazer. Então a gente olha assim e fala, como é que alguém que comete um desatino desse, e a gente como cristão, a gente precisa até entender a pessoa. Mesmo estando, né, ligado à religião, vejam bem, o evangelho do Cristo não foi suficiente para ele se fortalecer, para não cair, como diz o povo antigo, na esparrela, né? Alguém se lembra dessa palavra aí? Esparrela? Minha mãe que falava esparrela, para não cair no fracasso. Né? Minha mãe falava isso. Cuidado para não cair na esparrela. Mas o evangelho não foi suficiente. E a questão que se nos apresenta é nós. Como é que nós vamos julgar essa situação? Porque nós, seres humanos, nós temos uma condição de querer julgar as pessoas, de emitir as nossas opiniões. Nós temos isso. É muito diferente de nós julgarmos uma ação que julgarmos uma pessoa. Porque para julgar as pessoas, existem os tribunais que estão preparados para isso, pessoas qualificadas para isso. Nós, espíritas, cristãos, se formos julgar, nós temos que pegar a medida certa para emitir o nosso julgamento. E a medida nossa é a medida de Jesus. Nós não podemos fugir disso aí. Nós não podemos acender uma vela para Deus e outra para Mamon. Não podemos. Porque a gente lembra de Jesus, né, mulher? Jesus estava o único registro que tem dele escrevendo alguma coisa ou desenhando no chão com o dedo, e os homens chegaram e jogaram a mulher no meio e disse assim, Senhor, manda a lei mosaica. Que essa mulher seja apedrejada porque ela foi pega em flagrante adultério. E a lei manda que ela seja apedrejada até a morte. E o Senhor? O que o Senhor tem a dizer sobre isso aí? Jesus levantou, olhou nos olhos daqueles homens e continuou agachado escrevendo. Aí insistiram? Senhor, Rabi, o Senhor conhece a lei. E diz o Senhor em relação a essa mulher? E Jesus então se levantou, olhou para aqueles homens, transpassou as suas almas com o olhar. Olhou cada um dentro de si. E disse, olha, quem estiver sem pecado, atire as pedras, as primeiras. E diz o texto que os homens foram julgando as pedras no chão, primeiro os mais velhos. E a gente supõe que os mais velhos tinham vivido mais e tinham errado mais, tinham praticado mais pecados. Não é verdade? E assim todos se foram. E Jesus perguntou à mulher, onde estão aqueles que te condenaram? E ela disse, olha, eles se foram. Então vá que eu também não te condenarei. Veja bem, Jesus, ele podia condenar? Ele poderia, sim, porque ele tinha moral, tinha condição para isso. O ser perfeito que esteve entre a terra, mas nós não. Nós não podemos julgar ninguém e condenar. Diferentemente é julgar uma ação como errada. Deixemos o julgamento por conta daquelas pessoas que têm a incumbência, que estão preparados para aquilo que é a justiça terrena. Ainda que muitas vezes esse julgamento seja muito errado. E por que nós não podemos e nem devemos julgar as pessoas? Porque nós temos, gente, em nós, um vício de sermos, uma imperfeição, faz parte ainda do nosso ser. Nós sermos, às vezes, muito amorosos com as nossas falhas, com as nossas imperfeições e duros com os erros dos outros. Nós ainda temos isso. Né? Sempre que acontece alguma coisa conosco, mas você fez isso, mas por causa daquilo. Nós temos sempre uma desculpa. Faz parte. É o nosso movimento de autodefesa, de tentar justificar muitas vezes, ou algumas vezes, coisas que não têm justificativa. Mas nós estamos lá tentando justificar as nossas falhas. Mas em relação aos outros, não. Em relação aos outros, não. Certa vez foi colocado para um grupo de estudantes na faculdade, alguém apresentou uma folha igual a essa aqui, uma folha em branco. Estão vendo alguma coisa aí?
Alguém observa? Tem alguma coisa aí? Tem? Está dando para ver aí? É mais perto aqui? Alguma coisa nessa folha? Vocês observam? O que tem aqui? Tem um ponto. Olha o tamanho da folha e o que nos chama atenção. Mas é normal isso. Eu também, eu estou vendo, eu vejo um ponto. Assim somos nós. Muitas vezes nós prestamos atenção no ponto. Esquecemos da folha. E não estamos também aqui justificando o erro de ninguém, falha de ninguém. Porque à medida que nós medimos o nosso semelhante, com a mesma nós vamos ser medidos. Não é verdade isso? Jesus falou. Então cada um é responsável pelos seus atos. Né? Agora nós precisamos ter um pouco mais de misericórdia. Porque isso aqui se chama, na verdade, a área de realização é a folha inteira, a nossa vida. E essa área de incoerência, que é o ponto, que são as nossas faltas. Muitas vezes as pessoas têm vários pontos em sua caminhada terrena, é verdade. Não deram conta de suportar as suas dificuldades, suas limitações, não conseguiram lutar contra seus vícios, sucumbiram. Tem outros, às vezes, que a folha, a página, é totalmente negra. São pessoas que vivem no mal, que prejudicam o seu semelhante, sim. Mas no centro daquela folha, por mais escura que ela seja, por mais tenebrosa que ela seja, existe uma luz. Colocada pelo Pai, em todos nós. Então a gente precisa ter essa compaixão ao emitir os nossos julgamentos. O espírito Clélia do Plantier, no livro Obras Póstumas, traz uma mensagem para nós muito grande. Do problema do ser em si mesmo, da família, do homem em ser em si mesmo, da família e da sociedade. E numa e outra situação, veja bem, ele vem em socorro dessa passagem aqui. O homem pode ser virtuoso e criminoso. O que quer dizer isso? Tem um estudo para a gente fazer, né? Peguei esse livro e dar uma lida nele. Clélia do Plantier, do homem, do ser em si mesmo. O que é o ser em si mesmo? É aquilo que ninguém, é o terreno, é como dizia a minha saudosa mãe, coração dos outros é terra onde ninguém pisa. Vocês já ouviram essa? O povo antigo falava isso. O coração dos outros é a terra onde ninguém pisa. Quem me conhece? Eu e Deus. E os Espíritos Superiores. Anjo, nossa irmã Aparecida, assim, todos. Não podemos responder, não temos condição de falar por ninguém nesse mundo. Só podemos falar por nós. E, às vezes, nós mesmos nos enganamos em relação a nós próprios. Às vezes a gente se acha suficientemente forte numa situação, mas vem a vida e nos dá uma rasteira. Porque a caminhada, estamos iniciando a caminhada junto à perfeição. Não é verdade isso? Às vezes a gente, fazer o quê? Faz parte da nossa caminhada, espíritos imperfeitos ainda. Mas o do ser em si mesmo é a pessoa ter a consciência, ela, de estar fazendo aquilo que é certo, o que é justo, o que é bom. Então, não há como a gente se enganar quanto a isso aí. Mas, em algumas pessoas, esse ser em si mesmo, ele pode ter a consciência de que se ele enganar alguém numa negociata, em alguma coisa, manipular alguém, não está muito errado, porque afinal, negócio é negócio. Então, às vezes, pode acontecer isso. E a gente não pode apoiar isso de jeito nenhum. E fala em nós mesmos, não é nos outros não. A gente precisa ser honesto nos nossos negócios, na nossa convivência, na nossa vida de relação com as pessoas,
Às vezes eu posso ter a consciência tranquila de que não estou prejudicando o outro, mas às vezes eu estou prejudicando, fazendo muito mal. Às vezes eu tenho a consciência tranquila, não prejudico ninguém, mas em casa. Como é que eu sou em casa? Às vezes eu sou um tirano doméstico em casa, não é verdade? Às vezes nós não nos comportamos bem com a família. Aliás, o Evangelho tem uma passagem interessante, o déspota tirano doméstico, né? Muitas vezes o sujeito aguenta alguma coisa lá na rua, pesada, fala nada, ofensas, perseguições no trabalho, na rua, mas quando chega em casa desconta em cima da família. Ainda diz, conta vantagem. Lá em casa eu mando e sou respeitado. O Evangelho aduz ali. Esquece de dizer que também é detestado. Porque não cabe isso mais. Nós que temos, né, como guia, nós, um simples livro, um livro muito simples, para as almas simples, que querem aprender a caminhar. É o caminho do bem, a gente não pode ser um desses, ainda que a gente às vezes, né, não tem alguma dificuldade, mas a gente não pode fazer do nosso lar um ringue. Nós já fizemos uma palestra aqui sobre família, né? Já falamos sobre família aqui, não pode fazer um ringue dentro da nossa casa. Né? Mas então nessas situações a gente pode ser um virtuoso e um criminoso. Por quê? Porque ainda há mais soma de sombra em nós do que de luz. A verdade é essa. Ainda tem. Nós não somos seres iluminados. Daí a gente, assim, mas como é que eu vou fazer para dar prosseguimento, né? Que brilhe a vossa luz, que o Cristo falou. Como é que eu vou fazer isso? Uma das coisas que nos mantém muito agarrados nos prazeres terrenos são as pseudo-alegrias que nós sentimos. A maioria do ser humano vive em função do sentido, das sensações, e não dos sentimentos. Por exemplo, vocês já ouviram falar em galo da madrugada? Já ouviram? O que é o galo da madrugada? Gente, ó, é o maior bloco carnavalesco do mundo. Do mundo brasileiro, pernambucano. Olha, sabe quantas pessoas esteve lá esse ano lá? 2,5 milhões de pessoas. Vocês sabem lá o que é? São 2,5 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? A busca da alegria passageira, esquecendo muitas vezes, através dessas festas mundanas, das dificuldades, das limitações, das dores, do sofrimento, do desemprego, da miséria, da fome, como se aquilo ali fosse resolver os problemas todos. E quando chegamos na quarta não, porque agora já passa a quarta, a quinta, a sexta, mas uma hora você desperta para a vida e a situação, aí as lágrimas vêm. Vocês já pararam para pensar? Nós já paramos para pensar que seria 2,5 milhões de pessoas, né, trabalhando a serviço de Jesus mesmo. Já pararam para pensar? Fosse nos asilos, nos albergues, nos orfanatos, visitasse as santas casas, as cadeias públicas, penitenciárias, que visitasse o doente, socorresse o faminto, vestisse o desnudo. Já paramos para pensar que mundo que seria esse? Só um bloco de pessoas, o bloco de Jesus. Olha, se nós formássemos o bloco de Jesus e vestíssemos a camisa mesmo para que a nossa luz ultrapassasse os limites do nosso corpo e pudesse iluminar a nossa caminhada aqui na terra e daqueles que a providência divina colocar junto de nós. Por isso que ainda estamos muito aquém do destino final que nos compete chegar, que é a condição de espíritos iluminados e espíritos puros. Então, esse apego às paixões terrenas é que nos mantém aqui. É uma coisa muito triste da gente ver a preocupação das pessoas com as coisas materiais. Né? Às vezes deixam de comprar coisas para dentro de casa, alimento para os filhos, para comprar fantasia. É uma coisa de compaixão. Mas por que isso? Porque eles ainda não
conheceram a Jesus. Porque quando a gente conhece, há uma mudança de postura na nossa vida. A gente passa a valorizar aquilo que realmente tem valor para nós. Perder noite de sono, no meio do pessoal, pulando, gritando, sabe? Uma coisa assim que o cristão não faz o menor sentido. E a gente fala isso porque Emmanuel, ele é muito claro, que ninguém em sã consciência pode fazer apologia de uma festa momesca. Ninguém. Muitos crimes, muitas vidas são ceifadas, né? Muito crime, muito sangue é derramado, muita separação, muita coisa. Mas isso ainda é o lado das trevas, o lado da sombra que nos atrai. Então, até deu uma ideia boa fazer o bloco de Jesus do carnaval, né? A gente faz um carnaval fora de época também, né? Porque se tem o carnaval que eles fazem carnaval aí, não pode fazer também, não pode? E pensou sair nós todo mundo aqui com a camisa bacana, Jesus te ama, levando uma coisa, que beleza, hein? Uma mensagem aqui, um abraço ali, um sorriso do outro lado, né? Levantar um caído, quem sabe, né? Continuando, gente. Continuando, o nosso irmão Lucas, ele fala uma coisa muito interessante para nós, né? Ele diz assim, Evangelho de Lucas, os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E a luz será trevas. O que são os olhos? São os espelhos da alma. A gente olha para as pessoas, ontem mesmo eu falei com a Eliana, tivemos, infelizmente, a oportunidade de ver uma pessoa numa condição, numa cadeira de roda e tudo, mas não é de ontem que nós vimos isso. Já há muito tempo a gente acompanha essa pessoa, mas que aquela muito triste. Aquela maldade nos olhos, aquela insatisfação, aquela coisa, sabe? É uma tristeza ver isso aí. Sabe? Porque todo o corpo estará em trevas, se os nossos olhos forem maus, gente. Quero dizer isso. O que é o corpo? É a nossa vida, através desse meio físico, que nós temos essa vida de relação, de convivência. Nós vamos agir no mal, porque o corpo nosso apenas reflete a claridade ou não do nosso espírito. Se nós formos maus, nós vamos agir no mal, nós vamos praticar o mal, nós vamos prejudicar as pessoas. Então, onde quer que nós estejamos, nós estaremos levando as trevas. Por isso que eu falei mais cedo que era difícil, às vezes, a mensagem do Cristo para a gente entender. Porque o ser iluminado por excelência, e nós, né, capengando ainda, mas se a gente parar para analisar as suas passagens, vai ver que tudo se encaixa. Há um roteiro para a gente seguir. E não é um roteiro tão difícil. Porque no Evangelho do Cristo não há uma palavra que ele fala assim, persegue o seu irmão, cobra dele, exige dele, condena. Não, é tudo para o bem. Às vezes é que nós não temos ainda essa propensão para o bem, né? Outro ponto também muito importante, né? Está lá no Evangelho de Lucas e Mateus. É que ninguém acende uma luz e a coloca sob a cama, num cômodo. Quando se acende uma luz, se apagar aqui tudo, alguém acender uma vela, ninguém vai colocar debaixo da mesa. Não, vai colocar no lugar mais alto, onde as pessoas possam usufruir daquela claridade. Possam ter por referência aquela luz. Então, quando Jesus fala que brilha a vossa luz, ele está nos convocando para que a gente possa travar o bom combate. Que a gente possa lutar por melhorar cada dia nosso espiritismo. Desde a primeira vez que eu entrei, eu ouvi falar em reforma íntima. Continuo ouvindo até hoje. A gente se reformar intimamente. Então, é trabalhar no bem. Aí, você vai me perguntar, e com razão, Mauro, mas como é que eu vou fazer para que eu possa aumentar o brilho da minha luz, da nossa luz? É fazendo
tudo que nós tivermos que fazer, tudo que fomos chamados a praticar, a estar presente, nós fazemos o melhor possível. Seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, uma boa filha, seja amigo das pessoas, um determinado tipo de pessoas, que às vezes é preferível você manter distância. Nós já falamos aqui sobre pessoas nocivas, já falamos, mas é verdade. Tem gente que suga as nossas energias, que rouba as nossas energias, fazem mal para nós. Principalmente quando nós queremos e buscamos esse caminhar para a luz e as pessoas querem nos arrastar para o erro, para as trevas. Mas seja uma pessoa honesta. Não faça mal para os outros, gente. Nós não precisamos prejudicar ninguém nesse mundo para ser feliz. Não precisamos, só fazer a nossa parte. Estender a mão para aquele que está caído. Tantas pessoas passando dificuldades. Tantas pessoas passando fome, na mais completa miséria, com problemas de desordem espiritual. Como é que eu sou na sociedade, com as pessoas, com os amigos, no meu comércio? Como é que eu atendo o meu cliente? Se eu sou funcionário, como é que eu trato o patrão, aquele que é responsável por me pagar no final do mês para me levar o alimento para a minha família? E se eu sou patrão, como é que eu trato o meu funcionário? Com humanidade? São coisas simples que o Espiritismo e o Evangelho não exige de nós, mas nos fala, haja desse jeito. E não é tão difícil da gente fazer isso. Não é. É só a gente lutar contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade. A gente não se achar melhor do que ninguém, porque nós não somos mesmos. Nós não somos. Né? Jesus está nos convocando a fazer parte do seu ministério. A seara é muito grande, gente. É o mundo inteiro. E os trabalhadores são poucos. Como é que eu sou no meu grupo? Interessante. No meu grupo, será que eu sou alguém que chega com paz, com harmonia, com a palavra de incentivo, de estímulo, como companheiro? Ou eu sou aquele que aponta o dedo, aquele que julga e condena? É que eu chego com simplicidade na casa espírita? Como é que é a minha presença ali? A nossa presença? Ou vamos fazer daqui um ringue, uma disputa? Não cabe isso. Isso aqui é um lugar para nós nos darmos as mãos. Nós, seres da criação, nós dependemos uns dos outros. Todos nós dependemos. Estamos inseridos na natureza. E a natureza nossa de ser humano é estar próximo uns dos outros. Nossa, mas fulano é, mas nós também somos. Fulano é problema, nós também somos. Numa era distante, está encerrando, viu, gente? Numa era distante, deu uma nevasca muito grande. E os animais começaram a morrer. Bem na minha mente agora. Começaram a morrer congelados. E teve um grupo de animais, vocês devem conhecer essa história, que eles descobriram uma coisa muito importante, que se eles ficassem juntinho um do outro, o calor de um aquecia o outro. E eles não morriam. E assim eles começaram a se aproximar. Só que era um grupo de porco-espinho, né? Aí deu problema. Deu problema. E a pessoa, não, aí está me cutucando, está me machucando e tudo. E aí começou a dar um problema entre eles lá. E eles falaram, ó, é o seguinte, um quebrou o espinho do outro, deu briga. Falaram, não, aí não, meu, por que você quebra o meu? Então quebra o seu. Vai quebrar porque está doendo. Claro, quando é no outro, às vezes não dói, mas na gente dói. Aí eles chegaram a um definidor comum. E cada um deveria quebrar os seus espinhos. E assim foram eles quebrando seus próprios espinhos e puderam se agrupar e sobreviveram à nevasca. Se nós conseguirmos fazer isso, quebrar os nossos espinhos, nós vamos ter uma vida feliz na casa espírita, na sociedade, na família. Aproveitando as oportunidades que a providência nos oferecer para ajudar os nossos irmãos, e assim a nossa luz vai aumentando. Vai aumentando.
Sabe? E daqui a pouco, as pessoas passam, nós passamos a ser referência. Eu garanto que aqui, muitos de nós aqui são referência, não que faz sucesso, porque isso é da Globo, né? É do Big Brother lá, dessas coisas, sucesso é com eles. Não. Referência no sentido de, às vezes, numa dificuldade, alguém chegar, ou podia conversar com você. Né? Não é verdade? Manicure, pedicure, um pedreiro que trabalha numa casa, que vai fazer um orçamento. Às vezes a gente é chamado a dar um apoio para uma pessoa ao fazer um orçamento, vai fazer uma visita numa casa, dona de casa, vizinha que chega falando. É isso que eu trabalho. E à medida que nós vamos fazendo isso de uma maneira singela, de uma maneira sem interesse nenhum, porque o trabalho do Cristo, ele não condiz com a vaidade, com o orgulho. Tem que ser uma doação de dentro de nós para fora. A nossa luz vai aumentando. A luz maior que esteve entre nós, Jesus de Nazaré. Depois, Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, e tantos outros que tem, outros católicos e protestantes, e evangélicos, e espíritas, e pessoas sem religião, que não professam nenhuma fé, nenhuma crença, mas trabalham no bem. Vocês lembram lá do Evangelho 5,16? Que brilhe a vossa luz e que façam as boas obras, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Gente, olha que mensagem, a gente fica até tocado, né? Que brilhe a vossa luz. Seja luz, cara. Faça o bem, haja no bem. Olhe para cada irmão como irmão de caminhada. Tem uns que não tem jeito, deixa para lá, segue lá na frente, a gente se encontra e resolve alguma pendência que tiver por aí. Né? Não vamos sucumbir às tentações do mundo, às perturbações, não. É a vida. Mas vamos fazer aquele pouquinho que nós podemos fazer em favor dos nossos irmãos. Né? Que brilhe a vossa luz. Né? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai, não a nós, a serviço do Senhor Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Você, meu irmão, que está aqui, minha irmã, jovens, não tão jovens, Jesus está te convocando, está nos convocando para o trabalho no bem, para sermos ferramentas na seara maior, em favor daqueles que ainda não conhecem a luz. Nós não somos 2,5 milhões de pessoas, somos 30, 40, 50 pessoas. Mas se nós quisermos, nós podemos fazer a diferença. Que Deus nos abençoe esta casa, derrame muita luz e muita paz nos corações, né? E continue nesse trabalho. Continue, firme. Porque Jesus não prometeu que seria fácil para ninguém. O irmão Batuíra tem uma mensagem que eu gosto muito, que diz assim: o barco é grande, a tempestade é maior ainda, mas confiemos que no leme está Jesus. Então, entreguemos a nossa vida ao timoneiro maior e que Jesus abençoe a todos nós.